seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer te receber aqui na ABD, né, na Associação Brasileira dos Designers de Interiores. Pô, para mim é uma honra. A honra é nossa também, viu? Gente, eu vou pedir para vocês, né, continuarem ajudando a ranquear a nossa live, tocando no coraçãozinho. Se vocês quiserem mandar aí através desse aviãozinho o convite aí para alguém que se interessa por esse mundo da iluminação, tá? Eu vou agradecer. E para quem não me conhece, né, eu sou Letícia. Atualmente eu estou coordenadora regional acadêmica da BD Minas. Essa coordenação realiza uma interlocução com as instituições de ensino, professores e alunos. E a ABD compreendeu o valor, né, desse segmento acadêmico, pois é esse segmento que vai buscar elevar o nível da formação dos estudantes, o nível dos profissionais que hoje já estão no mercado, pois quanto melhor for a nossa formação, melhores seremos em nossas atuações profissionais e, consequentemente, seremos mais valorizados e reconhecidos aí pela sociedade. Essa live de hoje ela é dedicada aos estudantes profissionais de design de interiores e a todas as pessoas, né, que se interessam por esse tema iluminação. Então, sejam muito bem-vindos. Quero apresentar aqui o meu convidado, super querido, Hugo Nietzsche, que é arquiteto no Rio de Janeiro, está à frente do seu escritório NTZ, Iluminação Arquitetônica, ministra palestras em diversos estados, elaborou o curso NTZ, Intensivo de Iluminação, com exercícios práticos. Em 2005, foi apontado como um dos novos talentos da iluminação no nosso país. Tem tempo isso, hein? De 2006 a 2015, ele ganhou 9 prêmios de projetos de iluminação. Então, lembrando aqui, gente, que a proposta é que a gente faça uma live bem interativa, então vocês devem mandar aí pra gente as perguntas aí nos comentários que tá aí abaixo, ou nessa caixinha que tem a interrogação, tá? Mande aí pra gente, para que a gente possa ir compartilhando aqui com o Hugo, tá bom? Hugo, enfim, nós vamos conversar aí um pouquinho, né? Quero passar aí para você dar não sei se você quer cumprimentar aí um pouquinho, falar um pouquinho rapidamente, antes da gente entrar aqui em tantas perguntas que eu já tenho para você. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou arquiteto formado em 2004 e quando eu formei eu já trabalhava com iluminação, né, há 3 anos. Então, imagina, eu trabalho com iluminação desde 2001. No ano que vem completam 20 anos que eu trabalho com iluminação. E então, quando eu me formei, eu montei um escritório de arquitetura que nunca fez nenhum escritório de arquitetura. Vocês conseguem imaginar isso? Porque desde o primeiro dia esse escritório se dedica exclusivamente a fazer projetos de iluminação. Porque lá, quando eu tive a primeira experiência, eu não vou ficar falando da experiência inteira aqui, minha história inteira, que acho que quem quiser escutar minha história tem outros canais ali para escutar. Mas lá em 2001 eu descobri que a iluminação muda tudo. Muda tudo da iluminação. Muda tudo do ambiente. E por conta disso eu decidi trabalhar com iluminação em vez de trabalhar com arquitetura. E eu sei que é muito importante também para o design de interiores, né? Eu tenho muitos amigos que são designers de interiores. Eu adoro esse tema, essa matéria dentro da arquitetura, dentro no sentido assim, né, é muito importante também. Não adianta fazer um projeto de arquitetura bom e um design de interiores ser fraco. O design de interiores é que dá valor, assim, de uma maneira parecida até com a iluminação. Então, eu sei quão importante é para valorizar o trabalho tanto da arquitetura quanto de interiores. Então, por isso que eu fiquei honrado quando a Letícia me convidou. A ABD é uma entidade que eu cada vez tenho mais admiração e quero mais estar próximo, então vai ser um prazer bater um papo. E para vocês fazerem ideia, aqui em cima tem uma prateleira com livros de um pouquinho assim de arquitetura e um montão assim de iluminação. E tem uma luminária aqui que ela é uma luminária dupla.
né, aquelas luminárias duplas com duas tubo LED. Eram duas fluorescentes, que passou a ser duas tubo LED. E a gente fez uma instalação diferente, que a gente pode, em vez de acender as duas lâmpadas, acender só de um lado ou só do outro. E essa pequena diferença faz com que a gente tenha essa diferença aqui, ó. Por exemplo, uma mancha de sombra aqui, ó, embaixo da prateleira, que naturalmente fica feio. Então, como pequeno detalhe, pequeno detalhe faz toda a diferença. Então, é verdade. Isso é um pouco do que a gente vai poder falar hoje, tá? Bora, Letícia. Maravilhoso. Você falou aí um pouquinho rapidamente, né, aí da sua trajetória, que é, como você falou, você tem outros canais aí que as pessoas também que estiverem interessadas aí podem, né, pesquisar mais a respeito aí dessa trajetória sua. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você vem desenvolvendo hoje pra gente. Você compartilha um pouquinho aí conosco? Só claro, bom. Antes, já te cortando, não querendo te cortar, já te cortando, eu queria agradecer imensamente aí a presença dos alunos, gente. Que bacana, tá? Coloquem aqui para mim, por favor, quem é aluno, para a gente ter uma noção aí, né, do público que a gente tem hoje, tá? Obrigada. Diga aí, Hugo. Tá, bom, como eu falei, é um escritório de arquitetura, então aqui o que a gente mais faz é projeto de iluminação para interiores e arquitetura, né? Uhum. E principal é de iluminação de residências, é o que a gente mais faz. Em segundo são bares e restaurantes, e aí não dá nem para dizer um terceiro, porque é tudo misturado. Shopping, loja, fachada, paisagismo. Então, isso é o primeiro carro-chefe, assim, né? Iluminação, projeto de iluminação no Rio. Tem projeto de iluminação fora do Rio também, porque a gente atua fazendo projeto em diversas cidades, diversos estados, inclusive tem representante em São Paulo, em Curitiba e em Balneário Camboriú, mas a gente faz projetos, já fez projeto em Minas, no Rio Grande do Sul, estamos fazendo projeto no Nordeste, agora na Paraíba, em João Pessoa, em Campina Grande, em Bananeiros. Então, eu tô com rinite, eu tenho rinite desde pequena, é uma pena. Se você tem também, espero que você se sensibilize. Pois é. Compartilho. Então, o primeiro ponto é fazer projeto de iluminação. O segundo ponto é... Ah, que legal, tá participando, legal. O segundo ponto é dar palestras, que cada vez mais pessoas me convidam, e para mim é um prazer mostrar com algumas imagens, ou às vezes com alguns exemplos, quanto um pequeno detalhe da iluminação pode modificar totalmente o ambiente que uma pessoa está, tanto para melhor quanto para pior. Né? Acho que cada vez mais as pessoas estão falando sobre neuroarquitetura e que consiste, entre outras coisas, na verdade, principalmente em voltar mais os olhos para os usuários. Né? Não adianta você fazer um projeto para você mesmo, que não é você que vai usar ali. Você tem que levar em consideração histórico, cultura, várias coisas a respeito do usuário, da pessoa que vai usar ali. Então, quanto mais a gente se prender nos detalhes, em vez de se prender à lâmpada, né? Qual lâmpada que eu uso para iluminar um quadro? Cara, depende, qual é o tamanho do quadro? Qual o pé direito que ele vai estar? Enfim. Então, cada vez mais... Não tem receita de bolo, né? Não tem. Você pode pegar na internet, mas a pessoa que está te passando, ela está, na verdade, te zoando, porque é a mesma coisa que eu disser, o blazer é a melhor roupa, depende do lugar que você vai, né? Então, cada vez mais dando palestra, tem um curso que eu baseei numa apostila da Alemanha, e aí eu montei esse curso da NTZ Iluminação lá em 2012, já teve mais de 20 turmas em diversos estados também, e agora a gente montou um evento que está acontecendo nessa semana, é um evento totalmente online, totalmente gratuito, chamado Semana Iluminada NTZ. Tem uma pessoa aqui que comentou ali, que eu consegui ver, eu não consigo acompanhar, mas enfim, tem esse evento gratuito. Se você ainda não está participando, se você que assistiu não está participando e gostaria de aprender mais sobre iluminação, cara, vai ali e procura Semana Iluminada NTZ no Google, que você vai encontrar, faz inscrição, é gratuito, você vai receber um e-mail com o link para assistir as aulas. E a gente tem mais de 3.400 pessoas inscritas do Brasil todo e tendo muito retorno, que as pessoas estão adorando tudo, que é muito legal, está muito prático, está muito fácil de entender. Vou te confessar, comecei a fazer hoje.
Tô Que bom. Ai de adorando. você. Não faz mesmo pra você ver. Olha, sinceramente, eu tô assim, impressionada com a sua didática. Eu tô apaixonada. Eu não posso ficar falando muito aqui, não, eu tenho que ser imparcial, mas realmente, gente, vale a pena. Que legal. Gente, só um recadinho. O pessoal tá falando aqui, eu vou ficar desabilitando aqui os comentários. Então, se vocês puderem enviar as perguntas aí no balãozinho, tá? Para que realmente não fique poluindo aí e tampando o rosto aí do Hugo. Então, de vez em quando eu dou uma passada aqui, tá? Se vocês quiserem deixar algum comentário, depois eu vou voltar aqui, tá bom? Que bom que você está amando, Lília. Realmente está tendo muito retorno. Então, aproveitando, Letícia, aqui. Então, assim, ó, primeiro, projeto no Rio, projeto fora do Rio, palestras, cada vez mais. Bom, eu já vinha fazendo algumas lives, agora com todo mundo está tendo que passar um pouco mais, assim, para o mundo virtual. Então, palestras online, poderia chamar assim, ou lives. Cursos presenciais, que a gente já tem mais de 20 turmas. E esse mini curso gratuito, e vem aí um curso completaço, juntando esses 20 anos que completam o ano que vem, de experiência de iluminação, de realmente 9 prêmios que eu ganhei com a NTZ, ou que a NTZ ganhou comigo, sei lá. As duas coisas, né? Elas andam juntas, né? Não tem jeito. 9 prêmios nacionais de projetos de iluminação. Então, toda essa experiência eu vou colocar dentro de um curso para quem quiser, realmente, para quem tiver real interesse em aprender. Então, o primeiro passo, de fato, é a Semana Iluminada. Então, se você ainda não olhou, não se inscreveu, vai ali, ó, no Google. Semana Iluminada NTZ. E também, gente, eu deixei aqui de propósito, porque o Hugo, ele não aguentou, ele ia falar isso no final para vocês, mas ele não aguentou deixar essa surpresa para vocês, porque essa Semana Iluminada já tinha encerrado, né, as inscrições, e ele abriu novamente para que vocês pudessem participar também. Hugo, até quando que fica aberto? Lembrando, tá, gente, que é um curso que ele está abrindo online e vai ser gratuito, tá? Então, por isso a gente está fazendo toda essa divulgação aqui para que vocês tenham a oportunidade de participar. Eu até deixei aqui no comentário fixo, gente, o @NTZiluminacão, tá? Para que vocês entrem aí no Instagram, porque lá já tem um link direto para as inscrições, tá bom? Então, aproveitem. E você pode fazer nesse link, tá? Você faz a inscrição, você entra lá no @NTZiluminacão. E lá tem o link no perfil dele, que já vai direcionar aí para as inscrições, tá bom? Bem, Hugo, até quando que você vai deixar aberto para o pessoal aproveitar? Então, na verdade, a Semana Iluminada é um mini curso de 3 aulas, então, óbvio que, né, ele é bem curto, mas eu como profissional, numa autoanálise, não é porque eu fiz, mas é porque eu vejo como um curso muito bom, porque a maioria das pessoas já começa o projeto de arquitetura, interiores e de iluminação escolhendo direto as luminárias. Só que existe uma maneira melhor, não estou dizendo que isso é ruim, tá? Mas existe um método muito melhor, não é pouco melhor não, é muito melhor de pensar a iluminação, porque antes disso você tem que pensar num conceito. Se você já está escolhendo luminária, é a mesma coisa que o seu amor chega em casa e fala assim, amor, hoje a gente vai ter uma festa, semana que vem, então tá, vou escolher minha roupa. Mas eu não disse nem de quem que é, não disse nem aonde não disse nem como que é pra gente se vestir. Então como que você vai escolher a roupa se você não sabe nem onde a gente vai? Entende? Então, antes de sair escolhendo luminária, cara, pense em um conceito. Talvez você nunca queira ganhar um concurso, entende? Mas o que importa é que, se você fizer eternamente feijão com arroz, só se ficar escolhendo luminária, talvez isso dê um bom resultado para você e tudo bem, se você não quiser. Mas se você quiser fazer projeto absurdamente sensacional, cara, você tem que fazer algo a mais do que escolher embutidinho no teto. É basicamente isso. E para isso, você tem que, antes de tudo, aprender a fazer um bom conceito. Para você fazer um bom conceito, você tem que, antes de tudo, pensar no seu cliente. Então, essa Semana Iluminada
São 3 aulas gravadas, elas já estão gravadas. A primeira liberou na segunda-feira, liberado só para quem está inscrito, naturalmente, para você poder receber o link. E por que ela é gravada? Para que as pessoas possam assistir quantas vezes quiser e no horário que quiser, né? Então ela liberou segunda, 19 horas, a segunda aula liberou na quarta-feira, 19 horas, e a terceira vai liberar hoje, 19 horas. Então, olha que legal. De repente, alguém, hoje, às 19 horas, já tem um compromisso. Mas pode assistir às 20, às 21, pode assistir amanhã de manhã, pode a pessoa se inscrever até segunda-feira, se quiser. O que ela não pode deixar de passar de 5 horas da tarde, porque às 5 horas da tarde de segunda sai do ar e aí quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Gente, então vamos aproveitar, né? Eu vi que você, né, vai dar um certificado para quem quiser fazer os exercícios e te mandar, né, Hugo? Sim. E aí, nesse caso, até quando as pessoas podem te mandar esses trabalhos que você está solicitando? Cara, aí, sinceramente, é a primeira vez que eu faço um evento desse. Tem... Oh, Lindomar, obrigado. Que legal, que legal. Eu não sei quanto tempo vai levar, porque imagina, a gente vai ter que olhar 3.400 Não, trabalhos. Eu falo assim, qual o prazo para eles te enviarem? Ah, sim. Até a gente... acho que não tem prazo, né? Não? Então tá. É assim, então a pessoa fez a inscrição... É que, na verdade, como sai do ar na segunda, a pessoa não vai conseguir fazer tanto tempo depois, né? Então ela vai ter, no máximo, sei lá, uma semana, 15 dias... Depois ela não vai nem mais lembrar, né? Não vai nem conseguir mais fazer, entende? E, naturalmente, então, mas só para eles terem esse parâmetro. Aí, né? Porque o pessoal porque já tem uma turma fazendo, né? Mas maravilhoso. Vamos avançar aqui, porque tem algumas perguntas chegando, né? Muitíssimo obrigada aí por disponibilizar aí para os nossos seguidores aqui da BD Oficial, tá? Estão perguntando onde escrever. Gente, aqui embaixo, tá vendo? Tem uma pessoa que já colocou aqui o link, a Eliane. Gentil, pensa numa pessoa gentil e querida, olha só. Isso. E se quiser, vai também no arroba e lá já tem o link, tá bom? Nesse arroba NTZ Iluminação. Eu queria que você falasse um pouquinho, Hugo, que agora eu já até sei a resposta, né? Mas o que você indicaria para quem quer se especializar nessa área? Dessa área de iluminação, naturalmente. Olha, cara, eu acho que um primeiro passo importante para alguém aprender alguma coisa é ter consciência de quanto ela sabe ou quanto ela não sabe, né? Então, por exemplo, eu não entendo de design de interiores. Eu posso, na minha opinião, imaginar... eu entendo, porque eu já fui em vários casa-cor. Só que eu nunca estudei história do design, por exemplo. Nunca estudei isso. Então, como eu poderia me comparar? Mas eu sou... Cara, não tem nem comparação, sabe? É uma matéria totalmente... Me falta muita informação. Então, acho que o primeiro passo é, naturalmente, ter humildade para entender que... Para imaginar que você não sabe tudo, que você precisa ter humildade para aprender e absorver informação. O segundo ponto é entender que não é eu olhando um cursinho online, uma aula online de design de interiores, ou 3 aulas de meia hora, que eu vou... Pronto, agora eu sou design de interiores. Não é assim. Né? Você precisa... Eu imagino que tenha muita informação a respeito de cores, de revestimento, de material. Quer dizer, eu imagino não, tenho certeza que existe. Então, as pessoas têm que ter consciência que elas vão ter que estudar bastante, né? Bastante. Agora, sim, um primeiro passo é você fazer pequenos cursos, né, na internet, ou gratuitos, ou pagos, né, natural. Eu sou uma pessoa que eu acredito que algo gratuito provavelmente não vai ter uma extensão muito grande, né? Porque senão como que as pessoas ganhariam dinheiro na vida? Como é que a universidade ia ganhar? Não tem como comparar algo gratuito com uma pós-graduação, por exemplo, né? Então, vamos dizer assim, deixa eu só por partes, assim, senão me perco, né? É uma contribuição. Eu falo claro, né? Só para a pessoa abrir a cabeça que existe algo maior, né? Que, de repente, o que ela sabe
é a ponta de um iceberg. Antes de eu trabalhar em primeiro lugar com iluminação, eu achava que eu sabia que existia lustre, pendente, plafon e abajur ali. E aí depois eu fui descobrindo que isso aí era uma ponta de um iceberg que é do tamanho do mundo. Quanto mais eu estudava, no segundo ano eu falava, nossa, eu estou sabendo muito. E hoje eu vejo que eu não sabia nada, entende? Então, tem muita coisa técnica que as pessoas não sabem nem que existe. Mas enfim, acho que o primeiro ponto, por exemplo, eu não estou fazendo propaganda paga não, tá? Mas, por exemplo, a revista Lume. Tem alguma aqui em algum lugar, mas todo mundo deve conhecer. É uma ótima revista, provavelmente a melhor e maior revista só de iluminação de arquitetura do Brasil. Então imagina, cara, ela é digital. Se você quer aprender sobre iluminação, ela posta projetos do Brasil todo, ela não posta projetos só dos mais famosos, nem só dos internacionais. Cara, ela posta projeto do Brasil todo. Então pega, você quer entender, são matérias muito bem escritas, com um linguajar muito fácil de entender, é um bom primeiro passo. Mesmo que você não queira trabalhar só com iluminação, né? Porque nem todo mundo quer, além disso. Segundo, pega e faz um curso de qualidade. Óbvio que eu acredito que o meu seja de qualidade, né? Esse gratuito, mas ele é curtinho. Depois, se a gente lançar o curso online, na verdade a gente vai lançar, né? Quando a gente lançar, cara, se você tiver interesse, compra. Você vai estar comprando informação de um profissional de experiência. A Esther Schiller tem um curso. Cara, é uma das primeiras light designers do Brasil. Eu compraria o curso dela. Provavelmente vou comprar. Porque é uma pessoa com uma experiência maior do que a minha, que se entende mais do que eu. Então, pega as pessoas que já fizeram um projeto, né, que tem real conhecimento, que tem real... às vezes a pessoa... Tipo... seguidor não significa que a pessoa entende muito, né? Eu tentaria analisar muito se a pessoa tem para projetos desenvolvidos. E por último, se você tiver interesse, claro, faz uma pós ou um mestrado. Mas eu acho que esse primeiro passo, assim, ó, a revista Lume é um bom primeiro passo, de verdade. Até porque é gratuito e você pode semanalmente olhar diferentes projetos e ter boas referências, porque parte como é que eu vou dizer? Parte da tua... Meu Deus do céu, cara, eu tô morto de cansado dessa semana iluminada. Mas assim, parte do teu input de informação, quanto mais projeto você vê, é claro que você não vai copiar, mas se você tem uma boa referência, você vai lembrar, pô, eu vi uma vez que um cara usou, aquele tal do Hugo, usou luz radial num projeto. Eu não vou fazer igual, mas eu lembrei daquilo e eu posso usar a luz radial de uma maneira diferente. Bom, mas aí num outro projeto eu vi que tinha uma luz mesclada com luz teatral. E aí você vai juntando informações, juntando com teoria e com técnica, você consegue fazer. Então, primeiro passo, revista Lume. Segundo, um pequeno curso, um curso curto, que eu, obviamente, vou dizer que nesse momento no mercado, na minha opinião, é a Semana Iluminada NTZ. E depois, se você quiser, você escolhe um curso pago. Se você gostar, de repente você vai fazer a Semana Iluminada e vai falar, nem gosto muito de iluminação. E tudo bem. Mas se você gostar, aí você parte para algo maior, né? Naturalmente. Tá? Maravilhoso. Só uma coisa. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que eu conheço, Paulo Oliveira, Heitor e a Lívia, e assim, não dá para eu dar um abraço para todo mundo. Eu adoro quando vocês me cumprimentam, mas se eu parar cada hora para cumprimentar alguém, eu não vou conseguir parar para todo mundo, mas eu adoraria, tá? Eu adoro o carinho que as pessoas me dão, de verdade, assim. Então, obrigado. Cada vez que me manda uma mensagem de carinho, pô, eu fico quase choro, de verdade. Então, eu sou sensível, eu tô mais sensível essa semana. Então, não me mandem coraçãozinho. Ai, que ótimo. Ô, Hugo, olha só, para quem está começando a trabalhar agora, né, assim, é possível fazer uma parceria, por exemplo, não é especialista em iluminação e gostaria de fazer uma parceria, né, com um light design. Como é que funciona, né? Porque às vezes tem projetos iniciais de menor complexidade. É possível contratar, por exemplo, somente uma consultoria, uma mentoria? Existe esse formato para iluminação? Como é que é isso? Sim, e eu não guardei o segredo da Semana Iluminada, mas eu vou guardar um segredo que no final, quem chega até a terceira aula, tem um outro segredo lá, só para vocês saberem, tá?
Qual é a pergunta? Meu Deus, que perdido que eu tô. Eu tô te perguntando. Seria, sim. Tem ocasiões que o designer já teve ocasiões que o designer de interiores virou pra gente e falou assim, ó, eu quero muito projeto teu, me passa um orçamento. Aí a gente passou um orçamento e o cliente não quis fechar. E aí o designer voltou pra gente e falou, ó, o cliente não quis fechar, mas eu faço questão. Então, já aconteceu mais de uma vez e em uma ocasião o designer falou assim, ó, eu mesmo vou pagar. Uhum. Beleza. Se ele mesmo vai pagar, eu sei que a gente está mais ou menos no mesmo barco. Quer dizer, não é o mesmo barco, mas são barcos diferentes da mesma tempestade no mesmo, porque é difícil, né? O cliente pagar projeto de arquitetura, projeto de iluminação, projeto de interiores. Então aí a gente faz um preço super ultra camarada, porque o escritório vai pagar. Porque ele faz questão e vai tirar do bolso dele. Então é possível sim, tá? Em outra ocasião, teve um designer interiores que ele falou assim, ó, eu faço questão, então eu vou pagar metade, eu vou falar para o cliente, ó, eu faço questão, eu vou pagar metade desse projeto. Você, cliente, então, nesse caso, vai pagar a outra metade. E aí o cliente entendeu, falou, nossa, mas você faz tanta questão assim? Ele falou, que é muito importante. E aí acabou que o cliente pagou. Então, assim, óbvio, como tudo na vida, tem uma amiga minha de Minas que fala, tudo é conversável. Uhum. E sim, teve amiga minha que já veio aqui e falou assim, ó, você me ajuda? Trouxe uma planta, passou a tarde aqui e eu cobrei um valor de consultoria. Normalmente na consultoria, eu desenho tudo à mão, ou nesse caso online, eu vou dizer tudo que você tem que especificar antes, né? Vou fazer briefing, conceito, vou fazer a especificação toda e o meu escritório só não vai desenhar. Ou seja, você vai ter todas as minhas ideias e soluções, especificações, o que é mais valioso, e você só não vai ter o meu custo de desenhar, o que seria caro e você mesmo desenha, o seu estagiário desenha, tá? Uhum. Porque eu acho que isso é legal da gente pensar, porque às vezes a pessoa não tem muita segurança, né, para fazer um projeto luminotécnico. Claro. E ela entende a importância e a relevância, né, da iluminação. Né? Ela é uma, vamos dizer assim, ela é uma disciplina extremamente complementar para que você tenha uma qualidade de resultado, né, ali do seu projeto. E o que você acha que para o design os profissionais de design de interiores que também não são especialistas, o que eles não podem deixar de saber dessa área? Entendeu? O que você acha que é extremamente relevante? Cara, essa pergunta é bem fácil. Ela vai estar mais bem respondida justamente na Semana Iluminada ali, então eu considero imperdível nesse momento. Mas assim, o mais importante é as pessoas entenderem que a luz que existem... O áudio de quem tá ruim? William, se você puder dizer, tá? Mas assim, deixa eu ver se tem fone de ouvido, se melhora, peraí. O primeiro passo importante é a pessoa entender que existem diferentes tipos de iluminação. E cada tipo tem uma característica, né? Então, o dela. Então, bom, vamos ver se melhora aqui. Se melhorar, gente, melhora, né? Infelizmente, eu não tenho o fone. Meu fone estragou. Então, como eu estou trabalhando de casa, eu estou sem fone. Vamos ver se melhora. Às vezes é o eco do meu... Isso, às vezes é o eco da minha fala no dela. Enfim, vamos ver aqui se melhora. Espero que sim. A Letícia perguntou o que não pode, o que uma pessoa que não tem muita experiência é essencial ela saber, mesmo que ela não saiba nada de iluminação, o que é essencial ela saber? Bom, eu primeiro acredito de tudo, que assim, só fazendo um parênteses, eu acredito que o design de interiores não será o caso, porque a gente tem essa disciplina, né? Mas a gente entende que é uma disciplina muito técnica e que está muito ligada à tecnologia e que hoje você tem uma mudança muito grande e constante aí de produtos, né? Então, eu queria que você falasse assim um pouco, porque, não sei se eu estou equivocada. Eu entendo que nessas áreas, né, que são multidisciplinares, como o design de interiores, arquitetura e outras,
não tem jeito da gente se especializar em tudo. Naturalmente, a gente vai se especializar mais em alguma coisa. E nessa medida, não tem jeito de você acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado. Então, por isso, eu acredito que a gente deva trabalhar sempre em parcerias, né? Se eu consigo me especializar em iluminação, maravilhoso. Mas o que eu preciso entender dessa área para que eu tenha garantido, entendeu? Porque assim como a iluminação, ela pode valorizar demais um projeto de interiores, ela também pode destruir. Então, eu preciso também ter a garantia de que essa iluminação, né, vá contribuir positivamente com o meu projeto. Então, era sobre essa perspectiva que eu queria que você falasse um pouquinho. Tá, então, retroativamente, voltando, quanto à parceria, dá para a gente fazer, inclusive, como eu já expliquei, a gente cobra um valor, metade do valor do projeto, 40%, 30%, 60%, quando a gente cobra parceria, dependendo da necessidade de quem pede, primeiro. Segundo, alguém perguntou rápido aqui o que precisa para especificar um projeto de iluminação. No padrão nosso, padrão NTZ, que existem diversos tipos de luminárias diferentes dentro do mesmo espaço, a gente tem os símbolos na legenda, e aí do lado de cada símbolo vai o número do acionamento, o ângulo de abertura de faixa quando houver, a tonalidade do branco e o consumo. Além disso vai um caderno de especificação de luminárias com foto, símbolo, cor, fabricante, quantidade, ou seja, é um projeto super ultra rico em informações para não ter erro de compra ou se o cliente quiser comprar equivalente. O que mais? Alguém comentou que é difícil as pessoas entenderem o valor. Sim, tanto de arquitetura, quanto iluminação, quanto interiores, porque são matérias que são subjetivas. Não é isso daqui, o celular, o último Samsung que tem, custa, sei lá, 5 mil reais. E aí não tem desconto, porque todo mundo já sabe qual é o valor, a população inteira já sabe. Arquitetura e design interiores, as pessoas acham que é uma folha de papel, o teu trabalho é a planta. Então é muito difícil a pessoa entender que aquilo ali custa 5 mil reais. Poxa, mas só o desenho? Provavelmente o cliente já falou isso para vocês. Pô, mas custa 5 mil reais esse desenho de interiores? Não, amigão, isso aqui eu tô te dando, é de brinde, isso aqui eu nem te cobro. Tá? O que é 5 mil reais é a solução para você dormir melhor, namorar melhor com a tua pessoa que você ama, teu filho ter melhor desempenho no colégio, e essa coisa toda, que parece subjetivo para você, mas é super influenciador na sua vida. E você vai ouvir cada vez mais falar disso quando você ouvir falar de neuro alguma coisa. Neurointeriores, neuroarquitetura, tudo que as pessoas quiserem, beleza? Próximo ponto... Cara, para ser bem rápido, o que a pessoa não pode saber? Não, mas antes disso você comentou, porque tem aula de iluminação em interiores. Cara, eu tive aula de urbanismo na faculdade. E nem por isso eu entendo de urbanismo. Eu sou, inclusive, o meu título é arquiteto e urbanista. E nem por isso eu sei fazer projeto de urbano. Sabe, eu tive aula de paisagismo na faculdade. Nunca fiz nenhum estágio. Sabe quantas plantas eu sei que existem? Vitória Régia, Samambaia, Orquídea e rosa. Tipo, eu não entendo de paisagismo. Porque eu tive uma vez, mentira, paisagismo 1 e 2 na faculdade e nunca fiz nenhum estágio, nunca tive contato, só com... Palmeira, pronto. Então, o fato de eu ter tido uma aula superficial, sei lá quantos anos atrás, não me torna qualificado. Cara, o Neymar é um atacante que joga bem. O Ronaldinho Gaúcho era um bom jogador. Sabe, eles entendem muito da posição deles. Você acha que o Neymar poderia montar uma escolinha para goleiros? Cara, ele não sabe de nada. Ele sabe como fazer gol. Ele não sabe como defender. Então, por mais que ele seja do ramo do futebol, ele pode dar opinião. Opinião normalmente é gratuita e tem um ditado que diz que opinião normalmente é gratuita e não tem muito valor. Quando tem valor, normalmente se chama consultoria e você tem que pagar por ela. Sabe? Então, eu estudei e tive aula de urbanismo, não entendo nada. Eu estudei e tive aula de paisagismo, não entendo nada. Tinha uma matéria optativa de iluminação na minha faculdade. Cara, o professor nem é da área. Ele nem faz projeto de iluminação. Então, só para lembrar que o fato de repente de você ter tido uma aula não significa que você saiba. Óbvio, de repente a pessoa pode saber. Mas só estou lembrando que às vezes a gente tem algumas aulas. Por exemplo, eu tive aula de História da Arte. Cara, eu não lembro de mais nada. Nada. E é uma pena, porque eu adorava. Só que eu não lembro de mais nada, porque eu não pratico, nunca pratiquei. Entende? Então, isso faz parte daquela humildade que eu falei momentos atrás, que a pessoa precisa entender que, cara, se eu nunca fiz, se eu nunca pratiquei,
Nunca. Eu surfo desde os 12 anos de idade. Volta e meia alguém fala, eu surfei algumas vezes. Quando? Quando eu tinha 13. Quantos anos você tem agora? 43. Pô, 30 anos você não faz a parada. Irmão, você nunca soube, na verdade. Você acha que um dia você fez. Tá, então, só para... voltando, então, sim, consultoria. A gente pode fazer parceria de diversas maneiras. Cara, eu acho que eu só posso afirmar que eu sou bom, que eu tenho conhecimento, que eu tenho domínio, e quando eu digo domínio, é quando o cara chuta a bola e ele vai fazer mais gol do que ele vai errar, né? O cara que é o bom jogador. O cara que, eu sei bem iluminação. Tem amiga minha que virou um dia, falou pra mim, uma profissional de casa cor ali, falou, você manda bem, só que eu, modéstia à parte, mando bem. E agora é só uma questão. Então a pessoa tem que ter consciência, tem que ter humildade para ter consciência que ela sabe na área dela, em outra área, o ideal seria ela ter ajuda. Seja ajuda paga, ajuda de quem seja, não precisa ser minha, né? Entendi. Agora, o que acontece? Um profissional, ele consegue trazer o conceito. Claro. Né? Claro. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Por exemplo, um design, ele sabe qual conceito ele quer. E eu acho que isso é uma coisa que ele não pode abrir mão, né? Porque ele está em contato direto com o cliente final, né? O usuário, e ele vai, provavelmente, se não fazer por um light design, ele vai fazer construir junto ali um briefing com o cliente para nortear essa parte conceitual. Seria assim? Na minha opinião, eu li uma vez num livro que eu não vou lembrar o nome agora, eu tenho ele ali. Bom, não importa também o nome do livro. Assim, o profissional de iluminação, o meu trabalho, o correto é pegar a ideia, a vontade do designer de interiores, tá? Hugo, eu gostaria de ter esse efeito de iluminação, criar esse tipo de atmosfera, na verdade, assim, muitas vezes ele vem com algumas ideias que eu tenho que consertar, né? Queria usar uma par 20 aqui. Cara, mas por que você quer usar isso? O que é uma par 20? Não sei, mas, sabe? Então, assim, mas ele vem com uma ideia, o papel do profissional de iluminação é lapidar essa ideia para ela se tornar uma joia e devolver para o design interiores, ou seja, o dever do profissional de iluminação é valorizar o projeto de design interiores, de arquitetura, enfim, tá? Não é para eu, fui contratado, você é o design interiores, você é o arquiteto, tipo, ok, eu sou a estrela agora, eu vou fazer a minha iluminação. Não, eu tenho que fazer a iluminação, mas preciso facilitar, possibilitar o melhor uso possível dos espaços para quem usa, e obrigação, é dever do projeto de iluminação lapidar, valorizar ao máximo a arquitetura de interiores. É isso aí. Aqui estão perguntando como se precificar um projeto de iluminação. Não sei se você pode entrar nisso. A gente teria uma programação aqui, mas eu quero te deixar livre também para ver se cabe da gente responder isso nesse momento, tá? Cara, eu nunca tive problema de dizer quanto eu ganho, nem quanto eu cobro, porque eu acho que... Ok. Mas é mais assim, no sentido de uma orientação. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que um parâmetro da gente estabelecer um valor de um projeto, seja de iluminação, de arquitetura ou de interiores, é o tamanho, né? Se alguém te chama para fazer só a sala de estar, você vai fazer? Provavelmente, né? Você vai negar trabalho? Não, né? Agora, você provavelmente preferiria fazer o apartamento inteiro. Então, o que eu aprendi a fazer, se eu for te cobrar só a sala, eu vou te cobrar, por exemplo, R$70 o metro quadrado. Agora, se você topar fazer o apartamento inteiro, como é um tamanho maior, eu vou te cobrar R$50 o metro, ou, sei lá, 40. Não lembro exatamente, tá? Mas até porque varia. Já entro nesse mérito aí. Mas, assim, moral da história. Inclusive, a gente viveu isso mês passado, antes do corona, a gente apresentou 2 propostas, uma só para a sala, de um apartamento de 600 metros quadrados na Barra, e uma para o apartamento inteiro. A cliente queria só a sala. Eu falei assim, posso te apresentar para o apartamento inteiro? Pode.
E aí, se não me engano, tá, só a sala dava 8 mil e o apartamento inteiro dava 12. E ela falou, não, então eu prefiro o apartamento inteiro. Eu falei, óbvio, é muito melhor, muito mais negócio. Sabe, você vai ter 1/3 a mais e vai pegar o apartamento inteiro, senão a sala fica muito cara. Então, naturalmente, a gente tem uma tabela que de 100 a 200 metros quadrados, eu não lembro de cabeça, tá? Mas vamos chutar que seja R$ 60 o metro, tá? De 100 a 200, diminui para 50. De 200 a 300, diminui para 40. Sei lá, 300 a 500, diminui para 30. De 500 a 700, diminui para 20. Tem uma proporção aí, né? Exato, para ficar viável quando for coisas gigantes, né? Quando forem coisas maiores. E quanto menor for, também a gente cobra mais ainda, tipo R$ 100 o metro quadrado. Quer que eu faça o lavabo? Vou fazer. Mas o meu valor mínimo de projeto é R$ 990. Que mas é só o lavabo. Cara, então faz o apartamento inteiro, que só o lavabo vai custar R$ 1.000. Mas o meu apartamento são 20, sei lá, 30 metros quadrados. Então faz o apartamento inteiro, para valer a pena. Senão só o lavabo vai custar isso, tá? Olha só, tem o Cláudio Campelo, ele está perguntando que tem cliente comercial que pede para você comprovar o cálculo luminotécnico do local. Deve estar perguntando se você faz isso ou se isso é difícil. Como é que funciona isso, Hugo? Tá, a gente não viveu ainda. Na verdade, assim, eu nunca vivi, aliás, eu ainda não vivi, que eu ainda viverei muitas experiências profissionais, mas eu ainda não vivi do cliente reclamar do nosso projeto, que estava com pouca luz, e comentar, ó, quero que você comprove. Isso não aconteceu, tá? Graças a Deus, ou graças a muito esforço, graças a muito estudo, o meu nível de acerto sempre foi bem alto, e lá no início da carreira eu comecei a usar programa de cálculo para simulação. Então o nível de acerto passou a ser mais alto ainda. Então, não quer dizer que eu não erre, tá, pessoal? Eu erro um monte de coisa, mas no cálculo de projeto, cara, é muito difícil errar. Aí nessa parte eu preciso deixar a modéstia de lado. E há muito tempo eu uso esse programa, né? Existem diversos programas, Relux, AGI 32, por um acaso, eu uso um que chama Dialux, e ele é um programa que serve para você pode inserir os arquivos eletrônicos das luminárias e ele faz a simulação, e entre outras coisas ele te gera relatório de quantidade de luz. Então, naturalmente, ele não serve de muita coisa se você não souber qual é a quantidade de luz adequada. Você precisa saber quantos lux por metro quadrado, precisa saber técnicas de iluminância ou de luminância. Então, na verdade, assim, você precisará aprender a pilotar o carro ali. Mas é um carro, é um suporte legal, é uma ferramenta legal. Agora, já aconteceu, como complemento da resposta, já aconteceu da gente ser contratado para avaliar um projeto existente, porque o cliente o cliente contratou o arquiteto que fez tudo, arquitetura, interiores, paisagismo interno e iluminação. E aí o cliente achou que tinha pouca luz e foi reclamar com o cliente, aí o arquiteto nos contratou para fazer essa análise do projeto, e aí algumas áreas estavam ok e outras áreas realmente estavam abaixo da norma. E era uma área comercial ainda, então aí teve que fazer uma adequação. Tá. Só uma observação aqui do Paulo Oliveira, dizendo, né, que o Dialux é gratuito, tá, gente? Para quem não sabe, verdade. Tá? É um software gratuito. Tem pessoas ainda, gente, eu não vou voltar aqui nessa questão aí da proposta, do orçamento, porque senão a gente não vai conseguir ver. Na verdade, a gente está com praticamente 5 minutos aí para cair a nossa live. Tá? Então, eu tenho até que ver se vocês gostariam aí de voltar rapidamente. Você tem disponibilidade, Hugo, para voltar um pouquinho? Eu tenho, mas eu tenho que... Porque hoje vai ao ar a segunda aula, né? E tô recebendo umas... porque, na verdade, a gente teve um... Enfim. Tenho, mas mais uma meia hora acho que eu consigo. Tá? Eu não sei se você... E aí, dependendo do que eu estiver recebendo aqui. Porque tem muitas perguntas aqui ainda... E a gente ainda não chegou a mostrar nenhum projeto aí do Hugo, que a gente falaria um pouquinho dos conceitos aí dos projetos. Então, me sinalizem se vocês gostariam de voltar mais um pouquinho, porque a gente perdeu aí um pouquinho aí no início da live, né? Então, me respondam se vocês gostariam ou não. Enquanto isso, a gente vai adiantando aqui.
tá? Bom, se eu tiver tempo, para mim vai ser um prazer, tá? Só para vocês saberem. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acredita ser a tendência desse setor de iluminação. A tendência é isso aqui, ó. A tendência é LED integrado. E é bem legal, inclusive falo disso na live iluminada ali. Na live iluminada não, na semana iluminada. Uhum. A maioria dos profissionais do mercado... como que eu vou responder isso rápido? Existiam as lâmpadas e com o desenvolvimento do LED, a indústria, para continuar ganhando dinheiro, óbvio que a indústria vive de ganhar dinheiro, loja de iluminação vive de ganhar dinheiro, então elas precisam continuar vendendo produto para ganhar dinheiro. Então, para continuar ganhando, a indústria começou a produzir lâmpada LED com o mesmo formato, embora muitas vezes não tenha a mesma característica. Então, por exemplo, isso daqui é uma lâmpada filamento. É uma lâmpada que existia filamento de carbono e agora você tem um filamento LED. Ela tem uma característica parecida, porque ela gera luz radial. Então, ela vai em, teoricamente, 360 graus, tirando a base, óbvio, né? Algumas outras lâmpadas têm o mesmo formato, embora tenham o mesmo formato, não tenha a mesma característica. Por exemplo, a lâmpada par, a lâmpada AR, a lâmpada dicróica, que as pessoas não sabem nem o que é, mas sabiam mais ou menos o efeito que elas davam. A lâmpada dicróica não deveria ser chamada dicróica LED. A lâmpada par não deveria ser chamada, porque a dicróica é um refletor de vidro multifacetado, por isso era MR, na verdade, o nome dela, que era Multifaceted Reflector. E a característica era jogava 2/3 do calor da lâmpada halógena para trás. Cara, o LED tem calor, mas ele não gera tanto calor para frente. Ele gera muito mais calor na base. Então, não tem refletor dicróico. Então, assim, mudou tudo, embora o formato seja o mesmo, eu também não vou entrar em lâmpada aqui, mas o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas ainda se prendem muito às lâmpadas. Qual lâmpada que eu uso para isso? Qual lâmpada que eu uso para aquilo? Se isso já não funcionava muito antes, quando era a lâmpada halógena, mas pelo menos você sabia o que cada uma delas entregava, hoje, com diferentes fabricantes, cada um entrega uma quantidade de luz, um ângulo de abertura de faixa. Já estão avisando aqui que a live vai cair, tá, gente? Então tá. Assim que ela cair, eu vou só salvar, tá? Para que ela fique salva 24 horas aí no Instagram da BD e retorno na sequência, porque a gente teve muito pedido aqui para voltar, tá? Então, que bom. Aguardem um minutinho aí enquanto a gente retorna. Gente, para quem chegou agora, né, nós estamos conversando aqui sobre iluminação com o Hugo da NTZ Iluminação. E vamos retornar aqui para ver se a gente consegue finalizar a live, tá? Gente, para quem mandou as perguntas aí, tanto nos comentários quanto na caixinha, como eu tive que sair aqui da live, eu não tenho acesso mais às perguntas. Então, vocês poderiam enviar aí novamente, tá? Nessa caixinha com a interrogação, por gentileza. Bom, então eu quero agradecer a todo mundo que participou da outra e principalmente quem voltou agora aqui. Para quem entrou agora e perdeu o início, prazer, eu sou o arquiteto Hugo, trabalho num escritório de arquitetura que só faz projeto de iluminação desde 2004, ou seja, há 16 anos, e desde 2001 eu trabalho com iluminação, então ano que vem completam 20 anos, eu tenho que comemorar isso, né? E aí vim aqui, fiquei honrado com o convite da Letícia e da ABD, porque eu tenho vários amigos de design dos interiores e eu acho que é um trabalho incrível. E para mim é uma honra participar aqui e falar um pouco de iluminação para vocês e quanto a iluminação pode valorizar o trabalho de design de interiores e quanto a gente pode fazer parceria e um complementar o outro. Hugo, a gente estava falando aqui, né? Eu não sei se você concluiu aí sobre o que você acredita ser a tendência aí desse setor de iluminação. Não concluí. Na verdade, assim, você perguntou qual é a tendência de iluminação e eu separei aquelas imagens e te enviei de projetos para o pessoal não ficar só ouvindo bate-papo, né? Que eu acho que é mais interessante eles verem alguns projetos. E você perguntou qual é a tendência de mercado, e eu comentei que as pessoas ainda se prendem muito nas lâmpadas, tanto nas lives quanto
em palestra, quanto no curso, as pessoas falam, qual é a melhor lâmpada para iluminar quadro? E a melhor resposta, cara, a melhor resposta é a seguinte, cara, eu te respondo qual é a melhor lâmpada para iluminar quadro se você me disser qual é o tamanho de mesa lateral para usar em uma sala. Ou quantos quadros deveriam ter em uma sala. E de que tamanho. E aí, naturalmente, vocês vão dar risada, vocês vão falar, bom, depende do tamanho da sala. Se for uma sala de estar de 20 metros quadrados, é um tipo de mesa lateral, e pode, inclusive, ter mais de uma, né? E quadro é a mesma coisa. Se for uma sala de 200 metros quadrados, vai ter, sei lá quantas mesas laterais, e mesas de centro, e sei lá quantos quadros. Ou seja, tudo depende do tamanho das coisas, né? Não é levado em consideração a complexidade do projeto na proposta? Sim. Sim, mas como ela falou, a gente não pode mais entrar. O tamanho é uma coisa que a gente leva em consideração, o tempo e a complexidade, tá? Lógico, né, cara? Isso é uma resposta que você pode usar, Paulo. Cara, qual é a melhor lâmpada? Cara, eu te respondo se você me disser quantas mesas de centro podem ter numa sala. E aí, quando a pessoa te disser uma, você fala assim, e se a sala tiver 200 metros quadrados? Quantos quadros poderiam ter? É isso Qual o mesmo. limite de quadros? Qual o mínimo de quadros? Qual o limite? Aí a pessoa vai dizer, depende do interior. Óbvio, velho. Então como eu posso dizer qual é a melhor lâmpada se você não disser o tamanho do quadro? Tem diferença de altura. Se é um pé direito de 2,20, uma lâmpada boa para um quadro. Se o pé direito é 2,50, é melhor outra lâmpada. Se for pé direito duplo, é melhor outra lâmpada. Aí alguém que já viu na internet vai falar assim, ó, a boa é a R711, né? Cara... Então, tendência de mercado, parar de usar a luminária com lâmpada dentro e usar a luminária com LED integrado. Desde que seja de um bom fabricante, óbvio, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas porque você tem maior desempenho, tem maior configuração de ângulos, tem mais possibilidade de configuração de ângulos e tem mais qualidade, basicamente, inclusive nas cores. Então a gente pegou um apartamento em São Conrado de um cliente que é colecionador de obras. Cara, não tem nenhuma lâmpada no mercado que valoriza bem as cores para quadro. Mas eu vi que a Estela tem um IRC sei lá qual. Cara, IRC não é tudo na cor. Olha, exatamente por isso que eu tô aqui. Vocês conseguem reparar que esse lado do meu rosto tá mais bronzeado do que esse daqui? Cara, essa daqui é uma tonalidade do branco. E essa daqui é outra. Essa é branco quente, essa é branco neutro. Né? Então isso muda. Isso muda a cor das cores. O IRC muda também. E a composição de cores do espectro, o espectro luminoso da fonte luminosa também muda. Isso a maioria das pessoas nunca ouviu falar, não sabe nem o que é. Então, são 3 condicionantes. Então, a tendência de mercado é parar de se prender nas lâmpadas e usar luminárias com LED integrado. Mas eu acho que a tendência maior ainda é parar de usar lâmpadas e parar de se prender às lâmpadas e antes se prender a conceito e ao usuário. Porque aí as pessoas vão ter projetos melhores. De novo, quem realmente tiver interesse em fazer projetos de qualidade. Quem não quiser, tem gente que vai continuar comprando o curso na internet que te ensina a usar a lâmpada. Ou a dica, use tantas lâmpadas na mesa de na cabeceira ou na mesa de centro. Ok. Existe receita? Existe receita de medida? Qual o tamanho adequado para uma mesa de centro de uma sala? Responde aí. Alguém que é design interiores, gente, responde aí, por favor. Nós trabalhamos com projetos, né? Assim como o próprio nome fala, projeto luminotécnico, né? A gente tem que levar em consideração diversas variáveis, né? E principalmente levar em consideração aí o usuário, né? E é ele que vai definir aí. Oi, tudo bem, Marcelo? Olha só, que acontece? Queria te perguntar onde é que você busca a sua inspiração, tá? Quem são as suas referências e por quê? Eu vou citar 2 referências do Brasil e primeiras mulheres, né? Porque elas devem vir primeiro em tudo na vida, pelo menos na minha, sempre foi assim, sempre será. Então, eu não vou falar a Letícia porque vai parecer suspeito, né? Mas a Letícia organizou um evento de iluminação que eu fui. Eu fui a todos os eventos que eu podia ir, então fui
admiro a você, Letícia. A Neide Senzi é uma das maiores profissionais de iluminação do país, que eu tive a honra e o prazer de me tornar amigo, e aos poucos eu cada vez me torno mais amigo. O Guinter Parchalk. Por que eu admiro? O Guinter é o profissional de iluminação que eu mais admiro no Brasil. Por quê? Você assiste uma palestra do Guinter e ele explica: eu fiz essa solução porque eu queria fazer isso, porque o conceito era esse, porque a gente teve o briefing desse, porque o cliente queria fazer isso e ele tinha esses costumes. Caraca, velho! Isso que é neuroiluminação, que eu escuto o Guinter falar desde que eu comecei, desde 2004. Eu comecei a ir ali. Não é assim, eu coloquei uma par 20 aqui e deu certo, olha que legal. Cara, isso não é projeto, sabe? Para você ter um bom projeto, você precisa ter um bom conceito. Um bom conceito é quando você tem um bom argumento. O cara te explica, faço isso, isso, isso. Então, primeiro, Neide Senzi, podem seguir aí. Guinter Parchalk, que vocês vão encontrar o Instagram dele como Estúdio I de inteligente, X de X-Men, tá? Estúdio IX. E de referência internacional, eu vou citar Richard Kelly e William Lamb. E o Richard Kelly, eu explico também na Semana Iluminada, que foi um dos caras lá dos Estados Unidos, já morreu, mas ele é um dos caras que mais entendem de iluminação no mundo, e ele mudou a maneira de pensar de quantitative lighting para qualitative lighting, entendeu? Ou seja, em vez de pensar só nas quantidades, pensar na iluminação voltada para os usuários. Então, ele que mudou os pensamentos do Nils, que é com quem eu trabalhei, que é, numa boa, o melhor método de projeto de iluminação do mundo, que é o método que a gente reproduz no escritório, né? É o padrão NTZ. É um método de qualitative lighting, que é o método... na minha opinião, é o melhor método de fazer projetos de iluminação no mundo. Aliás, dos grandes escritórios de projeto de iluminação do Brasil. Cara, os 30 melhores escritórios de projeto de iluminação do Brasil usam. Então, quem são os 30 melhores do Brasil? Cara, Gilberto Franco, Carlos Fortes, Guinter Parchalk, Maneco Kinderé, José Ayrton Pimenta, que mais? Nossa, tanta gente boa. Enfim, Neide Senzi, dos homens já citei os maiores ali, e o Idmar Ligeiro, Nils Erickson, né? Então, Neide Senzi, enfim. A gente teve Mônica Lobo. Gasper, não sei se você falou. O Peter Gasper, que já morreu, graças a Deus eu conheci o cara antes de morrer. Então, assim. Não, e pensar assim, só craque. Eu tive a honra, né, de trazer assim, grande parte desses nomes aqui para esse evento. Foi uma época maravilhosa. Olha, todos esses são referências para mim, né? Claro. Maravilha. Olha só, o Paulo Oliveira, ele está colocando aqui, né, que a gente precisa aprender que para um projeto de iluminação se faz necessário briefing específico de iluminação. Isso é uma coisa que eu acho que nós, designers de interiores, a gente tem que ter isso sempre em mente, sabe? Isso é muito importante. Então, não podia deixar de passar esse comentário aqui. Obrigada, Paulo. Gente, vamos aos projetos, Hugo? O que você acha? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Tem uma pergunta. Não, mas já põe o projeto aí. A gente responde olhando o projeto. É exatamente a minha proposta. Porque você vai falar aí de um ambiente comercial e aí você vai poder falar um pouquinho. Tá bom, Viviane? Deixa eu ver aqui. Qual que você quer falar primeiro aí, Hugo? Me fala aí, me orienta. Tanto faz. Então vamos começa com residência. Começa com. Tanto faz, na verdade. Você quer Ingo Maurer é um designer de luminárias alemão. Ele também faleceu ano passado. Mas ele é bem incrível mesmo, bem legal. Bom, essa é uma residência no litoral de São Paulo. É uma casa de praia de um cliente. A gente ganhou. Só um segundo. Eu vou desabilitar aqui, gente, um pouco o comentário, senão fica muito poluído. Ele avança aqui para as imagens. Mandem as perguntas na caixinha, por gentileza, ok? Se não tampar se for apenas tampar a minha cara, por mim, tudo bem ter os comentários, tá?
Para você aparece tampando a imagem também? Para mim não, para mim aparece tampando eu, que não tem problema. Olha, para mim ele avança até na imagem. Então vamos deixar aqui que a gente vai... Não, alguém disse ali, tira os comentários, então tá bom. Bom, essa, assim, de fato, como a Letícia falou, e só antes de eu começar a comentar ali, para quem entrou depois e não pegou, a gente montou um mini curso chamado Semana Iluminada. É um mini curso gravado, com 3 aulas gravadas, para as pessoas poderem participar. Ele é totalmente online, totalmente gratuito. A primeira aula foi liberada na segunda, a segunda aula foi liberada na quarta, e a terceira aula vai ser liberada hoje. Ia ser às 19, parece que teve um problema aqui no servidor, de repente vai ser liberado às 8, mas enfim. Minha sugestão, para quem, se você tem interesse em aprender iluminação, cara, se inscreve, digita Semana Iluminada NTZ no Google, ou vá lá no Instagram, NTZ Iluminação, sem cedilha, sem tio, claro. Olha, e se inscreve ali. Eu habilitei aqui, ó, tá no fixo aqui da BD Oficial, @NTZ Iluminacão, tá, gente? Isso. A gente teve em 15 dias, nem chegou a isso, a gente teve 12 dias de divulgação, a gente teve mais de 3.400 profissionais inscritos do Brasil todo, e a gente está tendo um retorno, feedback absurdamente incrível, até superou as nossas expectativas, de quanto o conteúdo tá legal e tá bom para as pessoas aprenderem. E, cara, Márcio, me manda um direct ali pra gente te mandar o link, tá? Enfim. E como a Letícia falou agora para falar do projeto, como a Letícia... Pera. Assim como o Márcio, todo mundo que não, porventura não conseguiu, cara, não deixa de assistir. Porque manda mensagem ali pra gente ajudar você a ter acesso ao material. Ele fica online, como ele é gravado, você pode assistir quantas vezes quiser, ou seja, você pode aprender à vontade até segunda-feira, depois segunda sai do ar, então aproveita, tá? Como a Letícia falou no início, quando ela me apresentou, sim, existe um único concurso nacional de projetos de iluminação, e eu fui premiado 9 vezes. Ali tem alguns certificados, né? Ali tem 4, os outros 5 estavam... enfim. E esse, quando a gente fez o projeto em 2011 de um apartamento em São Paulo, o cliente ficou feliz quando soube que ficou entre os 3 primeiros, e depois ele ficou mais feliz quando soube que ganhou. Então, esse apartamento em São Paulo, que não é essa imagem, mas é o mesmo proprietário, ganhou o prêmio Melhor Projeto de Iluminação do Brasil entre 2010 e 2011, porque o prêmio é bienal. Nesse projeto, o cliente não quis gesso. E aí, como que você faz um projeto quando não tem gesso? Você usa só plafond, spot? Então, a gente criou uma solução, talvez ele apareça aqui em algum momento, mas a gente criou uma solução de perfis pendurados, modulares, que você mescla a iluminação, luz geral, luz direta, indireta, difusa, luz de destaque, luz de tarefa, um monte de tipo de iluminação, e ganhou o prêmio. E como não teve gesso, os tubos tiveram que ficar aparentes. E aí aquilo abriu minha cabeça que eu poderia usar tubos aparentes de vez em quando, mas usar esse elemento como criação, elemento constituinte do espaço. Porque eu comecei a me dar conta que a maioria dos projetos de interiores e de arquitetura, os profissionais usam as paredes, o piso e tudo, só que o teto eles deixam muitas vezes liso, só como espaço para colocar a luminária. Então acaba que na perspectiva a foto fica parecendo incompleta. Você tem a parede bonita, o fundo bonito, a outra parede e o piso todo certinho, e o teto fica liso só com os embutidos, que é bem feio, né? Uhum. Então a gente fez essa residência, uma casa de praia no litoral norte de São Paulo, em Barra do Saí, perto de Maresias, e aí tem essa... Eu ia apontar aqui para a tela, mas... Dá vontade, né? E aí eu cheguei lá, tinha essa laje aparente, eu achei lindo, eu falei, ó, aqui a gente pode manter a laje aparente, só que aqui eu faço um desenho para você, e aí vai dar um ar pós-modernista brutalista. Então, para você conviver, talvez você pudesse enjoar. Mas como você não vai morar, é por causa de praia, cara, eu acho que vai ficar um ar muito despretensioso, muito despojado, que tem a ver com a decoração que as arquitetas e o design interior estão desenvolvendo. Aí o cara curtiu a ideia, comprou. Foi um desafio, porque o engenheiro disse que não dava,
O instalador disse que era difícil, o não sei quem disse que ia enferrujar, todo mundo ficou botando desafio, mas depois vieram falar, no fim ficou a casa mais bonita do condomínio, porque todas são meio parecidas, e essa é a única que é mais moderninha, contemporânea, cada um chama de um jeito, mas ela ficou desse jeito. E aí, então, foi um projeto, esse foi um projeto de 2013, eu jurava que ele ia ficar entre os melhores ali, mas ela não ganhou nada. A anterior ganhou o apartamento, mas ela Olha não. que bacana, você já fazia essa tubulação aparente aí em 2013. Na verdade, esse projeto é de 2011 começou, né? E aí ele ficou pronto em 2012, e aí no concurso de 2013 a gente pode mandar de X data de 2011 até de 2012 até tal data de 2013, ou seja, ele analisa 2012 e 2013. Por isso que ele é o melhor projeto de 2000. Por isso que o apartamento é o melhor projeto de iluminação do Brasil entre os anos 2011 e 2012. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta que você tocou aí de novo na questão do concurso. O que você acha que é importante para um profissional participar de concurso? O que você acha que é a grande relevância para você? Então, como eu falei no trecho anterior da live, é ele criar coisas, né? Você não vai ganhar um concurso escolhendo par 20 entre par 20 e R$70. Eu não sei, eu tenho... Olha só. Calma, deixa eu só complementar. O que é preciso para o cara ganhar o MasterChef? Ele ser inovador, né? Cara, tem condição de você ganhar um concurso? Para começar, para você ganhar alguma coisa na vida, você tem que apostar. Todo mundo aqui já brincou de jogo de aposta, nem que seja com fichinha que não valia nada. Mas quem ia ficando com menos fichinha ficava chateado. Cara, você só tem possibilidade de ganhar quando você faz uma aposta. O que é apostar no interiores, na arquitetura, na iluminação? É quando você aposta em criar algo novo. Você nunca vai ganhar, receber uma menção honrosa, sair na revista fazendo algo que todo mundo já faz, fazendo um feijão com arroz. Eu vejo assim que o concurso ele é um campo muito grande para a pessoa também experimentar, entendeu? Porque geralmente você pode ousar mais, né? E que às vezes o seu cliente não vai ter condição de fazer inicialmente. Principalmente, eu acho, para quem está começando, né, a vida profissional, é um momento dele experimentar bastante, dele colocar, às vezes, a criatividade dele também ali à prova, né, vamos dizer assim, dele se colocar à prova. E acaba criando, por exemplo, se ele chega a ganhar um concurso, ele cria uma referência para ele, né? Ele chama atenção para ele ali no início de uma carreira, que eu acho que isso pode ser bastante relevante. E eu estou me lembrando aqui, como eu sou da área acadêmica, aqui da ABD, a gente está com Laura Máxima. Então, alunos que estão aí nos escutando, entre no site da ABD, procure saber sobre Laura Máxima. E vocês que fazem trabalhos, né, de graduação, de conclusão de curso individual, peça à sua faculdade para que faça como é que fala, gente? Esse acordo aí com a ABD para que vocês possam participar, tá? Então, acho que pode ser muito bacana aí também para que vocês façam concurso aí na área de design de interiores. Mas voltando aqui, Hugo. Então, voltando, naturalmente, até o Paulo falou, cuidado com concurso especulativo e tal, enfim. O que eu quis dizer, assim, eu acho que o concurso que eu participei, eu digo que ele é o único concurso de projeto de iluminação, porque ele é o único concurso que não é de um fabricante, por exemplo, não é de uma loja. Então, de repente, concurso da loja tal, quem pode participar? Quem comprou aqui com a gente. Então, ele não é um concurso totalmente imparcial, óbvio, né? Tá? Então, por exemplo, tinha uma época que a Schroeder tinha concurso, que é um fabricante de luminária. Para você participar, você tinha que ter no mínimo 70% de produto da Schroeder. Então, ele não é totalmente imparcial. Eram bons projetos, tá? Mas, agora, voltando, o que é a mentalidade de concurso? É você, de fato, experimentar, embora... Olha o Eric marquei. Embora você tenha que entender que você não vai experimentar tudo. Como você vai criar um prato novo de comida para ganhar o MasterChef? Você vai fazer uma proporção. Tudo na vida você tem uma proporção. De projeto de interiores, de iluminação, MasterChef, de estilo.
de moda, né? Designer de moda. Como que você vai fazer uma experimentação, apostar para ganhar um concurso? Você vai mesclar com muita técnica algo que você domina. Ou seja, você vai usar uma base sólida, de preferência com um bom conceito, de comida. Né? Vai fazer o feijão com arroz bem feito. Né? No estilo, você vai usar uma coisa básica, muito bem resolvida. No interiores, a mesma coisa, na iluminação, tudo bem, pode ser a mesma coisa. E como que você vai fazer uma aposta? Cara, você vai experimentar alguma coisa dentro desse espaço. Você não vai estar experimentando tudo, que provavelmente você tem uma chance maior de errar, e o pior, você não vai ter como saber onde errou. Se você mistura um monte de comida que você nunca misturou tudo, de repente elas não são nem combináveis. Mas se você faz um arroz, feijão, bife, batata frita e uma outra coisa, e de repente não gostou, você já sabe que aquela coisa ali pode não funcionar com aquele projeto. E você vai experimentando, experimentando. Você faz uma aposta. Então, primeiro, para quem quer ter mentalidade de concurso, que é o principal, você não precisa ganhar o concurso, mas você precisa pensar em conceito de concurso. Primeiro, cara, ter um bom conceito. Não dá para você ter domínio total das técnicas básicas. E isso nunca você vai desenvolver se prendendo a lâmpada, querendo... vou usar par 20 para isso, vou usar... Cara, você tem que primeiro se prender aos conceitos, proporções de luz e sombras, intensidade luminosa, as coisas mais avançadas, primeiro. Segundo, ter uma boa base. Uma boa base, ou seja, um bom feijão com arroz. Terceiro, apostar. Você não vai... E aí, de novo, tirar da R70 e par 20 e fazer coisas extraordinárias. Construir. Na Semana Iluminada, na aula 2, eu falo justamente disso. Cara, eu dou um exemplo de um escritório que é referência para mim da Holanda, o Studio Drift, que eles fizeram um projeto num museu que eu fiquei maluco. Quando eu fui no congresso lá internacional de iluminação e eu via Lonick falando, explicando aquele projeto. Eu falei, cara... incrível. E aquele projeto nem ao menos seria possível se eles usassem luminárias de linha, né? Luminárias de um determinado fabricante. Então, assim, muitas vezes vocês criam um projeto de interiores. Então, vocês deveriam criar projeto de iluminação e parar de pensar só em luminária. E terceiro, acho que tá bom, né? Pronto, já falei bastante. Acho que tá bom. Vamos falar um pouquinho de projeto, que tem muita coisa aqui. Vai. Olha só, quer que eu mude? Passa para a próxima imagem enquanto isso. Tá. Se você puder, é claro. É apenas uma sugestão. Você tem outra imagem aqui desse mesmo projeto? Sim. Essa aqui? Não. Peraí, não. Essa é a residência onde foi filmado o seriado Mecanismo. Peraí. Nossa, eu não estou conseguindo localizar aqui, gente. É difícil essa ferramenta. Que é muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Não, deixa nesse daí, então. Deixa nesse daí e depois muda daqui a pouco. Isso é um home theater que, naturalmente, a iluminação é usada para modificar totalmente os espaços, né? Então tem mescla de luz geral indireta, luz de efeito, luz de destaque super fechado, com proporção de luz e sombra, luz de destaque nos quadros à direita, luz de efeito lá atrás, luz difusa lá atrás. Então, dependendo do tipo de uso desse home theater aí, a gente usa a iluminação como ferramenta de modificação de espaço. Como assim? Para quem está assistindo agora, cara, mas o home theater não é só para assistir TV? Cara, sim e não. É a mesma iluminação para você assistir TV no dia a dia, jornal, e para você assistir a última temporada de Game of Thrones, ou de, sei lá, do último filme que saiu, e para você assistir Rock in Rio com os amigos, que você chamou eles para assistir em casa, entendeu? Para você assistir Rock in Rio, é totalmente breu, ausência luminosa total? Não, você tem que ter alguma luz para as pessoas se verem, ficarem conversando. E o show, ninguém fica assistindo o show em silêncio, igual tá assistindo o filme ou a última temporada, né? Então as pessoas conversam, ficam bebendo, ficam se divertindo, o show de vez em quando dá uma olhada, de vez em quando volta. Então você precisa ter alguma luz. A luz do dia a dia, de repente, teu filho está estudando, enquanto você assiste jornal. Então tem que ter uma luz de... por isso que o briefing e o conceito. Então por isso que no home theater, assim como em outros ambientes, a gente usa a iluminação para modificar a atmosfera do espaço. Ou para criar ambiente, como que é o que diz lá. Diferenciado para a iluminação, né? Não basta um único briefing. Você tem que ter um briefing de iluminação. Vou passar aqui na sequência, porque vai nos facilitar. Aí você vai falar. Pronto.
Isso é uma sala de convivência dentro de um museu aqui no centro do Rio. É um museu que chama CRAB, ou seja, Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. E aí, inclusive, ele ganhou o prêmio. É o 10º prêmio da minha carreira. Não é um prêmio de iluminação sozinho, mas é prêmio de melhor projeto de edificação do IAB Nacional, em 2016. E aí, naturalmente, eu ganhei como colaborador, né? E isso é uma sala de convivência. Então eu mandei 3 imagens desse projeto e essa é a área de convivência. Então é legal para mostrar que alguém perguntou na outra parte da live, luz branca, odeio, você gosta? Cara, depende. Para trabalhar eu odeio luz muito quente, porque me dá sono e não é estimulante, sabe? Eu vou aproveitar que você está falando disso, que eu tenho uma pergunta sobre isso. Aqui, ó, em uma sala de TV e jantar integrada, posso usar luz branca central para TV e para jantar luz mais quente? Então, em qualquer ambiente, resposta adequada, na minha opinião. Em qualquer ambiente, inclusive na sala de estar e na sala de TV, na sala de jantar e na sala de estar, você pode sim ter luz branca mesclada com luz quente. Perdão, luz fria mesclada com luz quente. Óbvio, desde que você não acione as duas juntas, senão vai aparecer, na minha opinião, tá, pessoal? Isso nesse momento, essa palavra é apenas a minha opinião. Tem chance de ficar cafona. Na verdade, vai ficar cafona. Tá? Se você ter... Imagina esse... Ai, de novo, eu fui aqui apontar para a tela. Mas imagina se você tem parte desses lustres branco morno, como tá aí, e aí parte deles branco frio. Pô, ia ficar cafona, né? Cada um de uma tonalidade. Como se fosse... Né, cada um de uma cor. Então, o ideal é que você tenha uma luz branca. Você pode acontecer de você desenhar ou estudar na mesa de jantar? Sim, né? Então, para estudar, provavelmente você precisa de mais estímulo. Aliás, provavelmente não. Com certeza absoluta. Eu afirmo que você precisa de mais estímulo. Então, não dá para... Estou monitorando aqui. Então, assim, você pode ter luz branca sim, desde que você tenha um argumento para ter essa luz branca. Cara, design de interiores é a mesma coisa que a iluminação, que é a mesma coisa que a arquitetura. Você precisa de argumento para fundamentar as suas escolhas. Para que você usaria a luz branca? Depende. Se você tiver um motivo para usar, você deve ter. Se você não tem motivo para usar, você não deve ter. Tá? Então pode ter se você for estudar na sala, ou trabalhar, ou fazer qualquer outra coisa, ou se você disser assim, ó, cara, eu gosto de no dia a dia iluminar o máximo possível e ter sensação de que está iluminando muito. Cara, usa luz branco frio. Ah, mas e quando eu for receber os amigos? Acende outra, branco morna, branco quente, super quente, tá? Qual a temperatura de cor de iluminação você usa na iluminação de camarim de maquiagem? Neutra, já respondo logo. Isso não é unânime, não tem em apostila, tá? Inclusive eu criei um grupo que reúne 250 profissionais de iluminação do país todo, profissionais de projeto como eu, pesquisadores como o Rui Soares e a Betina Martal, os melhores profissionais de iluminação do Brasil, tanto de projeto, de pesquisa, da indústria, acadêmicos, e mesmo lá a gente não conseguiu chegar a uma conclusão. O que eu posso dizer é, se você usar, por exemplo, 2700 Kelvin, ela é muito quente, então talvez a pessoa se maqueie menos e aí ela tenha que se retocar se ela chegar num lugar que de repente é 3.000, 4.000. E se você botar muito fria, excessivamente fria, talvez ela carregue muito na maquiagem, e se no lugar que ela for 2.700, ela vai ficar carregada. Então, o ideal é você usar mais para o neutro. Eu usaria 3.000 ou 4.000. Tá? Okay. Bom, então essa é uma área de convivência do Museu Centro de Referência. Isso, neutra é 4.000. É a área de convivência desse museu. E aí você vê que tem um sofá gigantesco, com uma mesa de centro grande também, e aí ela é uma tonalidade branco quente. Ou seja, para o pessoal que está ali visitando as obras da exposição, de repente dar uma relaxada, ler alguma coisa e esperar alguém que está vindo, olhando alguma coisa. Beleza. Daqui a um pouquinho vocês verão a biblioteca desse mesmo lugar, desse mesmo museu, com pendentes parecidos, que também são luz difusa, ou seja, que o corpo deles fica iluminado, só que aí já é branco frio.
Por quê? Porque não é uma área para a galera ficar ali relaxada. Pronto, essa daí. É uma área para você conseguir ler. E para quem quiser estudar sobre artesanato brasileiro, foi uma biblioteca super legal, com um monte de livro e revista, e um monte de material para a pessoa que quiser ir ali aprender sobre artesanato brasileiro. Então, você acha que tem a ver eu colocar aí, embora o pendente, ele parece, mas não é exatamente o mesmo modelo. Mas mesmo que fosse, cara, você acha que tem a ver a gente colocar exatamente a mesma iluminação, a mesma tonalidade do branco? Pô, aí se for muito aconchegante, as pessoas vão dormir. E aí o que a pessoa quer é estudar e aprender e ler, tá? Uhum. Hugo, e até falando sobre essa questão, né, gente, hoje em dia a gente está trabalhando de casa, né, às vezes, hoje a gente está percebendo mais a iluminação, que às vezes não está tão adequada para ter absorvido esse trabalho em casa, e às vezes a gente fica aí com um abajur, né, uma luminária aí de apoio bem focal, né, e o entorno apagado. Isso causa um cansaço que a gente não percebe. A gente precisa ter uma luz de entorno também que não cause tanta diferenciação da sua base de trabalho, né? Até falar um pouquinho sobre isso, Hugo, que eu acho que isso é uma boa observação nesse momento que a gente está em reclusão. Com certeza não vai dar para me estender muito nesse assunto, que daria para fazer uma live inteira só sobre iluminação de trabalho em home office, né? Que é uma coisa que já me convidaram e eu farei. Também farei iluminação para lives, ou seja, para você ficar bem iluminado. Mas resumindo, toda a área de trabalho você precisa, inclusive por isso, na verdade é uma ótima questão, porque quando você tem muito contraste, você força a tua visão, força a vista, que fica constantemente tendo que trabalhar com contraste. Então, tudo bem você ter um contraste quando você vai num restaurante sofisticado ou quando você vai fazer um jantar em casa com a pessoa que você ama ou só para você mesmo, sei lá, para quem você quiser, para amigos, entendeu? Agora, para você trabalhar no dia a dia é muito ruim. Então, por isso que é muito ruim você usar, por exemplo, como você vê às vezes pessoas dizendo na internet, usa par 20 em cima da área de trabalho, usa a R70 na cozinha. Cara, isso é um baita absurdo, porque a R70 é uma das lâmpadas que tem mais contraste. Então você vai ter áreas super iluminadas e áreas com muita ausência luminosa. Então você vai estar trabalhando com contraste. Imagina você preparando alimento com esse contraste, tá? Então, no dia a dia, né? No dia a dia, exatamente. Mas se for uma cozinha que não é utilizada, né? Ok. Porque tem muita gente que agora a gente tem as cozinhas todas funcionando em casa, né? Praticamente. Mas tinha muita gente que tinha uma cozinha para um serviço muito rápido. Então, ela queria, às vezes, alguma coisa mais também... Entendi, legal. Pontual, né? Legal, então, legal. Depende. E essa cozinha de serviço muito rápido, ela é limpa quantas vezes a cada 2 anos, em média? Você poderia me dizer, não? Pois é. É lógico, né, que a gente tem que ter uma luz aí geral para a iluminação, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa ajudar quem vai limpar, né? Então, cara... bem isso. É um baita absurdo falar, não precisa luz geral na cozinha. Isso, cara, isso é absurdo dos absurdos. Vai varrer a sua casa com a R70 ali, depois você vai reclama com quem botou isso aí na internet. Mas, enfim, uniformidade. Tem vários parâmetros na norma que é obrigação, precisa ser cumprida, sobre uniformidade na área de trabalho. Também não consigo me estender aqui por conta do tempo, que a gente tem que correr, inclusive eu tenho compromisso, mas o ideal é que você tenha luz que seja difusa, como essas luminárias com aleta ou com difusor de acrílico branco leitoso ou com lâmpada que não seja dura. O problema da R, além dela ter o faixa definida, ela é uma luz muito dura, ela é uma luz refletora. Então, assim, olha aqui, essa é uma luz refletora. Essa daqui, você percebe que a sombra dos meus dedos é muito menos definida, ó. Olha a diferença. E por isso que é muita diferença. Por isso que eu faço exatamente essa iluminação para live. E aquela lá tá a 3 metros de distância, que ela é forte pra cacete. E essa daqui tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, você colocar uma lâmpada refletora na cozinha
ela é ruim não só pela questão do contraste, mas porque ela vai fazer um contraste, não só pela diferença pela não uniformidade, mas ela vai dar, cara, muita sombra. Imagina você cortando uma coisa com uma faca afiada e de repente você tem excesso de contraste. Você vai cansando, vai cansando, vai cansando. Cara, vai ficar sem o dedo, amigo. Com certeza. Mas, sabe, é ruim. Qual você quer? É ruim. Para qual imagem eu passo aqui? Tanto faz. Passa para a próxima. Tanto faz. Pronto, esse é o museu. Então depois eu vou pedir para você passar para uma que tem umas bolsas. Isso daí é ótimo também, porque na verdade, assim, é muito interessante as pessoas eu acho que o mais interessante, a melhor mensagem que eu posso passar para vocês é: não se prendam tanto às luminárias. Digo, não se prendam tanto às lâmpadas. Sabe, qual é a lâmpada boa para iluminar a escultura? Alguém poderia ter me perguntado isso hoje. Cara, essa é uma sala dentro desse museu que tem um monte de escultura nessa parede. Uhum. E a informação que a gente teve, ou seja, briefing, né? A informação que a gente teve é aqui, ó. Essa vai ser uma sala que vai ter múltiplos objetos pequenos, não vai ter objetos tão grandes. Então, eles vão variar o tempo todo na parede. Vai ter de vez em quando assim, de vez em quando assim. Cara, o que você acha de botar... olha o tamanho dessa sala. A gente ia ter, sei lá, 89 AR-111 aí, para ter cada área iluminada. Pô, ia ser uma loucura. Então, aí, a gente tem, sim, alguns spots aí no teto, nesses perfis aí, nesses trilhos, mas a gente tem um sistema de iluminação de luz geral, que é o que está no centro aqui, ele é simétrico, e ainda tem um sistema de iluminação um pouquinho mais próximo da parede, que ele é assimétrico. Então ele joga a luz só para baixo e para frente, concentrando luz na parede. Então, dependendo da curadoria, dependendo da exposição, porque ela muda de tempos em tempos, tem a exposição permanente e tem a exposição que muda de tempos em tempos. Então, dependendo da exposição, a gente poderia ter mais concentração no centro, com uma luz mais teatral. Ótimo. Mas a gente poderia ter uma luz abrangendo tudo. Ótimo. De repente, em uma outra exposição, a gente poderia ter mais concentração de obras na parede. E aí a gente aciona só os assimétricos e deixa a luz mais na parede. Ótimo. O ideal é você entender o que vai acontecer no espaço antes de pensar nas luminárias. E a maioria das pessoas, óbvio que não é todo mundo, a maioria das pessoas pensa: opa, projeto de interiores, vamos embora. Vou começar a escolher. Aqui eu vou botar uma R70, aqui eu vou botar uma par 20, aqui eu vou botar... Cara, calma, brother, calma. Em vez de pensar na luminária, na lâmpada, pensa primeiro no que vai acontecer. Pensa primeiro em quem vai usar. Ó, por exemplo, você sabia que um adulto como nós, em torno de 40 anos, precisa de 20 vezes mais luz do que uma criança de 10 anos? Para enxergar exatamente a mesma coisa? Um idoso, então? Um idoso precisa de 60 vezes mais. Cara, 60 vezes mais, bicho. Isso te parece uma informação importante? Então, como que você pode fazer um projeto de iluminação para alguém sem saber quem é a pessoa, de onde ela veio? No Nordeste, a disponibilidade de luz natural é a mesma do que no Rio? É a mesma do que em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul? Sabe? Então, faz diferença, que é o que cada vez mais as pessoas vão ouvir falar de neurointeriores, neuroarquitetura, que é você entender quem que vai usar aquilo ali, porque quando você faz uma ambientação no interiores, você mexe com o histórico sensorial da pessoa. Vocês podem ignorar isso. Só que tem uma galera que está cada vez mais estudando isso e vai dar um passo à frente no mercado, nos projetos. Vai cada vez fazer projetos melhores e quem não se adequar, normalmente vai ficar para trás. Igual a Blockbuster lá não se adequou e achou que o projeto da Netflix não ia para frente. É isso aí. Vou passar para outra imagem, porque eu estou preocupada com o seu tempo aí. Pronto, essa é a sala que você chega naquela sala entrando pelo final dessa daqui. Então você vê, aí tem exatamente os mesmos equipamentos. Equipamento de luz simétrica, luz geral simétrica, difusa, luz assimétrica, que concentra a luz nas paredes. Mas ainda assim a gente tem os spots teatrais. E nessa exposição, aí, nesse momento, como eles são espalhados organicamente ao longo da sala, se a gente tivesse só a luz geral, a luz espalhada, a gente não ia ter tanto um efeito tão interessante. Então, nesse caso aí, como os elementos eles estão em posicionamentos diferentes, mas também em alturas diferentes,
aí funciona melhor, nesse caso, é um outro tipo de iluminação, que aí é mais com fachos mesmo. Tem uma participante que está perguntando aqui se o revestimento escolhido interfere na iluminação. Com certeza, porque... né? Com certeza. Com certeza, porque diferentes revestimentos têm diferentes índices de reflectâncias. Aliás, boa pergunta, não sei quem foi, mas parabéns. E principalmente quando você considera o tipo de iluminação geral. Né? Quando você tem luz geral, a luz geral incide diretamente nas paredes, no piso e muitas vezes no teto também, tá? Principalmente se ela for luz geral difusa, luz geral indireta, que são bases importantíssimas para resolver um bom projeto. Eu tive a sorte de aprender lá com o Nils, que é um dos caras que mais entende de iluminação indireta do Brasil, porque eu trabalhei um bom tempo com ele. E dependendo do tipo de revestimento, quanto mais polido, maior o índice de reflectância. Quanto mais poroso, menor o índice. Quanto mais claro, maior o índice de reflectância, e quanto mais escuro, mais fechado, menor o índice de reflectância. E não quer dizer que você não deva usar poroso e não deva usar escuro. Apenas saiba disso para você usar também como ingrediente ingrediente projetual, né? Para ferramenta projetual para você, tanto do interiores quanto da iluminação. E aqui, puxando, né, para o nosso lado aí, design de interiores, né, gente? É uma coisa muito possível. Às vezes você está trabalhando aí numa mesa com uma laca, uma superfície extremamente brilhante, né? E está trabalhando agora nessa mesa, né? Porque às vezes a gente teve que adaptar as nossas salas de jantares aí para trabalhar. Pensa que essa refletância da mesa, ela volta nos olhos da gente e isso provoca irritação, isso pode não ser bacana. Super. Então, tenta Total. cobrir, né, com uma forma aí temporária, né? Tenta cobrir essa superfície aí com uma toalha, com alguma coisa assim, para que você não tenha, né, esse incômodo aí nos olhos enquanto você está trabalhando. Tá, mas então, aproveitando o seu comentário, o seu comentário, por exemplo, eu sou um tipo de cara, eu não gosto de toalha em cima da mesa. Eu também não. Então, na minha opinião, isso seria um erro de projeto de iluminação e ou de interiores, de iluminação para o interiores. Mas tudo bem, vamos lá, só para eu explicar. Tem gente que vai dizer assim, ó, em cima da mesa de centro, eu vou colocar uma R70. Legal. E essa mesa de centro, se ela for de vidro, o que acontece? Ou ela vai gerar... No mínimo, você vai ver o reflexo dessa lâmpada de facho. Será que vai te incomodar? Com certeza. Então, primeiro, eu já faço esse questionamento. Segundo, se ela for de vidro, a luz passa através do vidro, certo? Certo. Ela passa através do vidro, bate no piso, reflete, passa de novo pelo vidro e faz uma mancha do vidro no teto. Isso vai te incomodar? Na tua foto? A gente tem que pensar cada vez mais na foto, né? Cada vez as pessoas de 10 anos para cá passaram a tirar e postar mais ou menos fotos dos seus projetos. Para os próximos 10 anos as pessoas vão tirar e postar mais ou menos fotos dos seus projetos. Então a gente pensa nisso também. Além de incomodar, de ser ofuscante, além de incomodar a pessoa que está olhando o espaço, que vai ver um quadrado, um retângulo luminoso no teto, vindo do além, né? Além disso, ainda estraga a sua foto. Porque você colocou um equipamento em cima de uma coisa que não deveria. Então é muito boa a tua pergunta. Então, ou você tem uma mesa que você vai ter estudo. Então é uma mesa de laca, extremamente brilhante. E aí a pessoa viu na internet que a boa da área de trabalho é colocar 3x20. E aí a pessoa fica aqui lendo, e aqui exatamente do lado do objeto de leitura, do livro, ou sei lá do que ela está lendo, tem o reflexo de uma par-20 na cara dela, ou de uma R70. Cara, como que isso pode ser bom? Então eu não estou dizendo que é sempre ruim ou é sempre bom. Eu estou dizendo que vocês precisam entender o projeto antes e entender todas as técnicas de iluminação para vocês poderem avançar nessa matéria, iluminação, e usar elas como ferramenta para valorização do próprio projeto de vocês. Tá? Muito importante isso. Você quer comentar alguma coisa dessa imagem ainda, Hugo? Não, pode passar para a próxima. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Tá.
A hora que você tiver que sair, gente, a gente vai entender, porque já tá no plus aqui, né? Nós já estamos com 46 minutos de plus. Bom, esse é um restaurante na frente da Praia do PP, que é um dos points mais badalados ali da Barra da Tijuca, no Rio. E é um restaurante na parte de baixo do hotel, na recepção de um hotel chamado Praia Linda. E ele é um restaurante de esquina, e como ele é um ponto de convergência, porque as pessoas que vêm de uma determinada avenida viram ali na praia, as pessoas que estão vindo lá de longe da praia vêm aqui, e ainda tem os pedestres que caminham no mesmo sentido da via ou no sentido contrário. Então, ele é um restaurante do Estúdio 021, do Rio, da Camila Cimbalista. O projeto ficou bem bonito, ele tem uma parte interna, e essa é a varanda do restaurante, com cobertura de estrutura metálica, vidro e fechamento em... Eu não lembro se é madeirinha ou bambu, mas enfim, para filtrar a iluminação natural. E aí a gente poderia ter spots aí, né, com essas lâmpadas refletoras que eu já citei, não vou nem mais citar. Mas muito mais interessante do que isso, a gente queria usar luz radial difusa e luz indireta. A luz indireta para valorizar, que são as arandelas que estão na parte da direita da imagem, para valorizar esses bambus e valorizar esse revestimento que ela escolheu, e ao mesmo tempo jogar para o teto para criar um ambiente agradável. Não tendo tanto excesso de luz, dá margem da gente ter uma luz por baixo do banco, que é essa que aparece também no canto direito, porém inferior da imagem. Então é a luz de efeito. Para que a gente tenha a luz de efeito, para que a gente tenha essas percepções de iluminação, a gente precisa também ter a ausência luminosa. Você não vai conseguir perceber se a gente tiver muita luz. E do lado esquerdo, a gente usou 104 pendentes de potes de palmito, que são com luz radial, tipo essa daqui, tá? Uhum. Excesso de pendente. Cara, depende. Naturalmente eu tenho que, como eu falei anteriormente, aposta, né? Isso foi uma aposta. Eles não barram a visão, porque eles ficam bem acima da visão da cabeça das pessoas, e eles geram uma luz radial. Como eles são esse tipo de lâmpada aqui, de luz radial, as arandelas de luz indireta iluminam a parte da direita, e esse tipo de lâmpada aqui, não é exatamente esse, tá? Mas um tipo de lâmpada que gera luz em todos os sentidos, eles também iluminam a parte desse bambuzinho. Então, se vocês repararem, acima dos pendentes é uma área que o bambu fica mais iluminado. Então você tem diferentes nuances dentro da mesma imagem, dentro do mesmo ponto de vista, mesma perspectiva. Falo sobre fita de LED que estão em todos os lugares. Fale sobre a fita... tá. Bom, prossiga. Tá, então assim, foi construir uma massa luminosa. A ideia aí foi construir uma massa luminosa que atraísse a atenção das pessoas, então cumpre uma função comercial de atrair a atenção das pessoas para esse bar e restaurante, que é muito bom, e ao mesmo tempo, bom, as bebidas são ótimas, caipirinha, etc., coisas que normalmente as pessoas gostam depois da praia, e as comidas também são sensacionais. E o ambiente é sensacional, né? Aí você tem um ambiente muito, muito agradável para você curtir, inclusive o pôr do sol que está aparecendo aí. Hugo, eu vou passar para a última foto aqui. Passe. A gente teria mais outras, mas eu tô sem graça já com você e também com as pessoas que têm horário, né? Então tá. Então passa a última, a gente faz mais uma. Isso. Hashtag ABD me convida. Isso. ABD me convida de novo. Com certeza. Será um prazer tê-lo novamente aqui. Bom, aí essa é uma barbearia na Vila Olímpia, que é um bairro bem conhecidão de balada e bares e restaurantes de São Paulo. Tem até música de pagode, Vila Olímpia, enfim. E vou passar outras fotos dela aqui, tá. Outras imagens, e aí retorno. Pode passar e voltar. E aí é uma barbearia, bom, em 2015 eu ganhei 4 prêmios de projeto de iluminação e essa barbearia ganhou melhor projeto de iluminação do Brasil, tá? 2014 e 2015. E aí lembra que eu tive o cliente em 2011 em São Paulo, que não teve gesso e aí teve tubo aparente. Aí eu me empolguei, fiz um desenho de tubos aparentes na casa de praia dele. Em 2013 eu jurei que ia ganhar alguma coisa, não ganhou nada. E aí essa barbearia é uma daquelas barbearias que
a pessoa pode, o cara pode ali cortar cabelo, fazer barba, etc, etc, mas ele também pode beber, ele também pode fazer tatuagem. Tem uma mesa de sinuca que eu não te mandei foto, porque a gente tinha limite de foto, né, senão, né, limite de tempo. A gente não deu conta, mas as pessoas podem ver no site, ela aparece aqui, volta e meia, e dão uma olhada, vocês podem olhar ali no site da NTZ. Mas o legal que eu... Só um segundo, você tem muito conhecimento e é um comunicador nato. Então, nem as fotos que a gente se propôs a passar aqui, nós estamos com mais 1 hora de plus, praticamente, que nós vamos chegar aqui às 19 horas, e a gente não conseguiu. Imagina se você tivesse mandado mais. Pois é, então. 3 dias de curso, né, gente? Sim, sim. Mas é isso aí, desculpa aí. Bom, então antes de prosseguir, tem alguém falando muito interessante, muito obrigado, muito conhecimento, obrigado. Pessoal que não pegou ainda, cara, a gente montou um mini curso para quem quer dar os primeiros passos a pensar a iluminação exatamente do jeito que eu penso, do jeito de padrão NTZ, do jeito que o Nils me ensinou, que é o modo Qualitative Lighting, tá? É o modo totalmente voltado para o usuário, que o Richard Kelly desenvolveu lá nos Estados Unidos, há mais de 30 anos atrás. Então, para quem quiser, cara, digita Semana Iluminada NTZ no Google, ou entra no NTZ Iluminação, que tem lá na bio, e tem um monte de story, uma galera, tem mais de 3.400 profissionais do Brasil todo, alguns até da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, que já participaram. São 3 aulas gratuitas, totalmente online, que ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, somente até segunda. Cara, aproveita, galera. A primeira foi liberada segunda, a segunda aula foi liberada na quarta, e a terceira vai ser liberada hoje. Então aproveite. Olha a Emily. Acessa aí amorzinho. O arroba que está fixo aqui no comentário, ó, do ABD Oficial, arroba NTZ Iluminacão, e vocês vão lá no Instagram do Hugo, lá tem o link já direto para o curso, tá? Semana Iluminada. Pronto. E aí o que é interessante, então, voltando, o que é interessante voltando dessa barbearia é que, naturalmente, imagina se a gente iluminasse ela só como barbearia, ou se a gente não levasse em consideração nos espaços. E aí, cara, essa é uma barbearia que ganhou prêmio, então acho que eu posso falar com propriedade. Aí a gente usou diferentes luminárias, com diferentes tipos de iluminação, com diferentes quantidades de luz, com diferentes tonalidades de branco, embora aí não podia mudar muito, porque ficam todos acionados ao mesmo tempo, para diferentes atividades, diferentes necessidades. Né? Então vocês vão reparar nessa imagem especificamente, no canto esquerdo superior, que é justamente a área que o cliente senta ali e relaxa, o cara vai cortar o cabelo, fazer a barba. Aquela área ali, o profissional, essa área daí, o profissional precisa ter uma quantidade de luz que cumpra a norma para a tarefa, uma quantidade de luz difusa, que venha de cima para baixo, difusa, e também que venha de frente. Ah, boa pergunta, qual é a barbearia? Chama Corleone, tá? É o mesmo nome do Poderoso Chefão. Barbearia Corleone. Tem no Itaim, que a gente fez o projeto, ficou em primeiro lugar. Na verdade, a gente ganhou 4 prêmios esse ano. A do Itaim em primeiro lugar, essa daí em segundo lugar. A Delicatessen na Barra em terceiro lugar. E a Residência em Búzios, terceiro lugar, tá? Cara, a gente usou 4.000 aí, tá? E Pedro, eu te convido depois, vai ficar salva essa live, volta um pouquinho, né? Que tem várias orientações aqui bastante interessantes, ok? Que a gente já estão me avisando aqui, Hugo, e eu preciso, em nome da BD, te agradecer imensamente sua participação, tá? Por sua contribuição, por esse plus de mais 1 hora, tá? Foi maravilhoso. Quero agradecer imensamente também por você ter estendido, né, aos nossos seguidores aqui da ABD para que façam o curso, né? Esse curso já estava com a inscrição encerrada, ele abriu novamente para beneficiá-los, gente. Então, aproveite, tá? São 3 aulas gratuitas aí. Então, eu queria agradecer imensamente, tá? E convidar, já deixa um convite para depois você retornar mais à frente, que eu vi que o pessoal está adorando a sua live. Vou passar a palavra aqui antes de encerrar, rapidinho. Fico feliz, eu tenho gostado cada vez mais de ajudar. Na verdade, eu sempre gostei, né, de ajudar as pessoas. Eu tenho vários defeitos, assim como todas as pessoas, né, do mundo,
Só que eu nasci com uma qualidade que tudo que eu sei fazer, eu sei ensinar. Eu sei explicar bem às pessoas como que deve ser feito. E eu sempre quis ajudar os outros, sempre, sempre, sempre. Desde que eu era, sei lá, desde o colégio. Eu gosto de ajudar, entendeu? Então, como eu sei que tem muita gente que não tem uma boa formação de iluminação, não tem... Vai cair. Olha, então tá nos 30 segundos já? Obrigado, galera. 20 segundos. Gente, obrigado, galera. Agradecemos imensamente a participação. Deem o print e marquem a gente aí, por favor. Um ótimo final de semana. Acompanhe aí a divulgação das próximas lives aqui no @ABDOficial, tá, gente? Beijo para todos. Muito obrigada. Obrigada, Hugo, mais uma vez, tá? Desculpa te cortar, mas imagina, vai cair agora, nesse momento. Tchau, tchau.